Cumprimento a todos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 6. Confiança somente em Cristo. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença, eu e os meus irmãos nos introduzimos com humildade, confiando nos méritos de Jesus. É em nome de Jesus que nós pedimos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós. Que ao abrirmos a Tua Palavra, o Senhor nos ilumine na compreensão e que o Senhor nos abençoe, respondendo às nossas necessidades. Nossa maior necessidade é o batismo do Espírito Santo e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Confiança somente em Cristo. O verso áureo: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Filipenses 3, 10 e 11. O que Paulo está dizendo aqui é: o que eu quero é conhecer Cristo. Ele já conhecia Cristo, mas o clamor de Paulo era continuar conhecendo Cristo, diariamente, um conhecimento diário. E também o poder da sua ressurreição. Cristo vive, porque Ele vive e nós viveremos, e tomar parte nos seus sofrimentos. Isso é o lado difícil da vida cristã. Tomar parte nos sofrimentos de Jesus. Perseguiram a Jesus, perseguirão a mim e a você também, para que de algum modo alcancemos a ressurreição dentre os mortos. Participarmos da primeira ressurreição, queridos. A primeira ressurreição será na volta de Jesus. Ressuscitados serão todos os santos do Altíssimo, e então seremos arrebatados para o céu. Existe algo em nós que resiste à ideia de salvação somente pela fé. A tendência nossa é colocar obras, colocar nossas ações como meio de salvação, mas a Bíblia ensina a salvação 100% pela fé. Obviamente, uma fé viva, uma fé que produz obras, mas é pela fé, 100%, sem as obras da lei. De alguma forma, temos a tendência de confiar em nossos esforços, como se eles pudessem adicionar algo à nossa salvação. De maneira enfática, Paulo aborda essa questão em uma declaração polêmica contra aqueles que insistiam que a circuncisão era essencial para a salvação. Paulo é a pessoa mais habilitada para falar sobre fé e obras, porque ele era fariseu. Ele veio desse sistema de obras. Fariseu se tornou sinônimo de obras, salvação pelas obras, e Paulo veio deles. Mas Paulo entendeu que a salvação não é pelas obras. A fim de evitar que alguém considere suas ações como a circuncisão uma contribuição para a salvação, Paulo deixa claro que a justiça vem de Cristo como um presente recebido pela fé e não pela lei. Embora a circuncisão possa não ser um tema central hoje, o princípio que ela representa ainda permanece atual, que é o princípio da salvação pelas obras. A própria reforma protestante teve início por causa dessa questão, o papel da fé e das obras na vida de um seguidor de Cristo. No final, Cristo é tudo para nós, autor e consumador da fé, conforme diz Hebreus 12, 2. Quando nossas prioridades estão no lugar certo, vivemos com a certeza do amor de Deus e desfrutamos desde já da promessa da salvação, sem colocar nenhuma confiança na carne. Não confiamos em nós mesmos. A primeira lição que nós, como filhos e filhas de Deus, precisamos aprender é a desconfiança de nós mesmos e a confiança plena unicamente em Jesus Cristo, em sua graça, no sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Na parte de domingo, alegrando-se no Senhor. Paulo fala muito de alegrar-se no Senhor, embora estivesse na prisão, tendo toda justificativa para reclamar, para murmurar, mas ele não murmurava.
ele alegrava-se no Senhor e ele incentiva você também a alegrar-se no Senhor, porque o cristão é alegre, é feliz, ele tem motivos de viver uma alegria cristã, porque ele está salvo em Jesus Cristo. Ele tem um futuro brilhante diante dele, um final feliz, que é o novo céu e a nova terra. Portanto, alegre-se, meu irmão, não nos sofrimentos, mas alegre-se no Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, vamos ler, capítulo 3, do verso 1 até o verso 3. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim e é segurança para vocês. Cuidado com os cães. Olha aqui, quando a Bíblia fala cães, está falando daqueles que são maus obreiros. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Os fariseus que queriam exigir a circuncisão dos gentios. Queridos, isto é chamado pelo apóstolo Paulo aqui de cães, de maus obreiros, porque nós é que somos a circuncisão. Por que nós é que somos a circuncisão? Porque nós temos a circuncisão do coração. Nós não somos herdeiros de Abraão segundo o sangue, segundo a circuncisão. Nós somos herdeiros de Abraão segundo a fé. Temos a mesma fé de Abraão. Por isso que Paulo diz, nós é que somos da circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito Santo, e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Nós que não confiamos na carne, nós que não confiamos nas nossas boas obras, nós que confiamos unicamente na justiça de Cristo, no sangue de Cristo, nós somos a verdadeira circuncisão, os verdadeiros herdeiros de Abraão. Paulo começou com um tom bastante positivo, quase dando a impressão de que estava encerrando a sua carta. No entanto, ele ainda tinha mais a dizer. Ele retomou um dos temas centrais da epístola, alegrar-se no Senhor. Cristão triste não representa bem o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter brilho nos olhos e o semblante radiante de alegria e felicidade pela salvação, pela vida eterna que nos é dada em Jesus. Nesse trecho da carta de Paulo, ele apresentou várias razões para isso, sendo a principal a confiança em Cristo e não a confiança em nós mesmos. Nós nos gloriamos em Cristo Jesus, disse Paulo, em vez de confiarmos na carne. Filipenses 3:3. Será que nós, de alguma forma, já aprendemos a importância de não confiar na carne? A advertência enfática de Paulo, cuidado com os cães, é repetida 3 vezes, algo único nas Escrituras. Parece que os filipenses entendiam bem a ameaça à qual Paulo estava se referindo. Em vez de tratar de 3 problemas distintos, essa advertência parece se direcionar a um grupo de falsos mestres, descritos de 3 maneiras diferentes. Era uma encrenca, era uma luta, uma briga entre fé e obras. Paulo defendendo a salvação unicamente pela fé. Eu me lembro que nós, da classe de teologandos de 1974, quando, na ocasião da formatura, nós convidamos o pastor Jerome Justsen, para vir ser o nosso paraninfo, orador, na nossa formatura, e alguns que eram das obras, fariseus modernos, não queriam. Criaram um obstáculo para que ele viesse dos Estados Unidos para ser o nosso orador. Queridos, ainda naquele tempo, isso em 1974, ainda existia muita polêmica entre fé e obras. Mas nós somos salvos pela fé, sem as obras da lei. E onde então entram as obras? As obras aparecem sim na vida dos cristãos que já foram salvos, que já foram perdoados, que já foram regenerados, gerados pelo Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo implanta em você e em mim a mente santa e obediente de Jesus Cristo. Então surgem as obras de obediência na nossa vida. Mas isso só acontece na vida dos salvos em Jesus Cristo. Esses falsos mestres também foram descritos como maus obreiros. Além disso, Paulo os acusou da falsa circuncisão.
literalmente mutilação, indicando que, como na Galácia e em outras regiões, eles tentavam impor a circuncisão aos cristãos gentios, contrariando a decisão do Concílio Apostólico de Atos, capítulo 15. Curiosamente, uma solução para os desafios espirituais, incluindo o combate às falsas doutrinas, parece ser: alegrem-se no Senhor. Tudo aquilo que nos traz alegria também gera felicidade. A palavra de Deus é como um manual de instruções que nos orienta a encontrar a felicidade genuína e a alegria duradoura. Alguns elementos que promovem essa alegria incluem receber a misericórdia de Deus, confiar nele, experimentar as bênçãos da salvação, adotar a lei de Deus como estilo de vida, incluindo o sábado, acreditar na palavra de Deus e criar os filhos que sigam os caminhos de Deus. Temos muitos motivos para nos alegrar no Senhor. Nós deveremos mostrar Jesus no nosso rosto, nossa confiança, nossa serenidade, nossa mansidão, o privilégio de sermos filhos e filhas de Deus, gerados pelo Espírito Santo, recebendo a mente santa de Jesus. Se as coisas na sua vida não estão bem no momento, em quem você pode e deve encontrar alegria? Por pior que seja o momento, as circunstâncias pelas quais você está passando, por pior que seja esse momento, em quem você pode encontrar motivo para alegria? Em Jesus Cristo. Encontre em Jesus Cristo a paz, o descanso, que você aceite o convite de Jesus: vinde a mim, vós cansados e oprimidos, sobrecarregados, vinde a mim, todos os que estão cansados, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Meu querido irmão, alegre-se no Senhor, porque a salvação já é nossa, já foi garantida pelo sangue de Jesus Cristo. Deus é misericordioso, o céu está garantido para você pelo sangue de Jesus. Aleluia! Na parte de segunda-feira, a vida anterior de Paulo. Olha, a vida de Paulo antes de conhecer Jesus era uma vida de perseguição aos cristãos. A última viagem que Paulo fez como perseguidor dos cristãos foi para a cidade de Damasco. E exatamente na estrada de Damasco ele se encontrou com Jesus. E ele caiu por terra. E ele ficou cego. E Jesus perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E então Saulo disse: quem é o Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Queridos, foi ali que Paulo, um homem de coração sincero, que pensava estar fazendo a obra de Deus ao perseguir e matar os cristãos, foi ali que ele conheceu o Cristo, o Jesus que transformou a sua vida. A vida anterior de Paulo era de perseguição, de farisaísmo, confiando nas obras. É comum que os cristãos, ao se converterem, pensem em sua vida em termos de antes e depois de aceitar a Jesus. Assim como Paulo em Filipenses 3 fala, ele mostra quem ele era antes de conhecer Jesus. Tinha muito para se orgulhar dos seus conhecimentos, do seu aprendizado aos pés de Gamaliel, do farisaísmo que ele praticava. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versos 4 a 6. Paulo menciona diversos aspectos da sua vida que em outro tempo ele viu como motivo de orgulho. Quais são esses aspectos? Ele fala em Filipenses capítulo 3, versos 4 a 6. Aqui diz: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Porque ele era fariseu, ele era da tribo de Benjamim. Fui circuncidado no 8º dia, exatamente no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Dentro do conceito fariseu de justiça, Paulo diz: eu era irrepreensível, mas estava perdido, porque não tinha Jesus como meu Salvador. Meu querido irmão, Paulo fez um contraste claro entre os judeus crentes, que propagavam falsas doutrinas,
e os cristãos não circuncidados que confiavam plenamente em Cristo para a salvação, sem depender de práticas humanas como a circuncisão. Embora a vida passada de Paulo e a sua origem fossem impressionantes para os padrões dos judeus, nada disso contribuía para a sua salvação. Na verdade, essas credenciais impediram Paulo, por um tempo, de enxergar sua real necessidade de Jesus. Paulo não era apenas circuncidado, ele era circuncidado no 8º dia, exatamente no 8º dia, o que indica que, como israelita de nascimento e membro do povo da aliança, foi circuncidado exatamente no seu 8º dia de vida, conforme a lei. Ele também fazia parte da tribo de Benjamim, uma das mais importantes, que incluía cidades de grande relevância em Israel. Além disso, Paulo falava hebraico fluentemente e, como aluno de Gamaliel, o velho e fariseu, possuía um profundo conhecimento da lei e das suas tradições. Paulo era tão zeloso pela lei que chegou a perseguir a igreja, acreditando que ela ameaçava o estilo de vida judaico que ele pensava ser ordenado por Deus. Embora fosse considerado irrepreensível segundo a justiça baseada nas normas humanas judaicas, Paulo percebeu que a verdadeira exigência da lei era muito mais profunda do que ele imaginava e que sem Cristo, sem Jesus, ele estava condenado diante da lei. Romanos capítulo 7, versos 7 a 12 mostra a experiência de Paulo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7 e vamos ler então os versos 7 a 12. Aqui diz: que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. A lei nunca foi pecado, mas a lei mostra o que é pecado. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto, ou seja, sem lei não existe pecado. Se a lei de Deus fosse abolida, não existiria mais pecado, porque, conforme diz em 1 João 3,4, o pecado é transgressão da lei. Logo, se não existe lei, não existe pecado. Mas graças a Deus pela sua santa lei, que nos convence através do Espírito Santo de que somos pecadores, houve um tempo em que, sem a lei, eu vivia. Ou seja, Paulo, antes de conhecer a Jesus, vivia feliz, porque ele se considerava salvo pelas obras, pelas práticas farisaicas. Mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Não existe nenhum problema com a lei de Deus, ela é santa, justa e boa. Por quê? Porque é um reflexo do caráter de Deus, que é santo, justo e bom. O problema está em mim e em você, que somos pecadores e que não conseguimos guardar a lei de Deus por nós mesmos. Nós, como seres carnais, com a natureza pecaminosa, nós não somos submissos à lei de Deus, não somos amigos de Deus. Nós precisamos passar pelo novo nascimento. Nós precisamos ser gerados pelo Espírito Santo, nascer da água e do Espírito, gerado pelo Espírito, e nascer como filho e filha de Deus. Então, sim, o Espírito Santo nos dá a mente obediente de Jesus e teremos prazer na obediência aos mandamentos de Deus. Meu querido irmão, que ponto essencial Jesus e Paulo destacam sobre a lei? A lei é santa, justa e boa, mas impossível de ser guardada pelos que não nasceram do Espírito Santo. Primeiramente, você é salvo por Jesus, nasce do Espírito, e então o Espírito Santo dá para você o poder da obediência, a mente obediente de Jesus. Aleluia! Na parte de terça-feira, o que importa? O que importa para Deus? Como o estudo de ontem destacou, aquilo que antes fazia Paulo se orgulhar era, na verdade, um obstáculo à fé, pois o impedia de reconhecer sua necessidade de Jesus.
Paulo usou a linguagem do comércio de ganho e perda para descrever sua contabilidade espiritual antes da sua conversão. Embora muitas vezes evitemos refletir sobre isso, todo ser humano possui uma contabilidade espiritual. No passado, os valores de Paulo eram medidos pelos padrões fariseus, judaicos da época, e não pelos valores bíblicos ensinados por Jesus. Após a sua conversão, Paulo tinha agora a sua contabilidade espiritual diferente. Foi completamente transformada, com a mudança radical na escala de valores. Paulo trocou a moeda do judaísmo pela moeda do céu. Qual é a moeda que você tem, meu irmão? Você ainda tem a moeda do judaísmo farisaico? Ou você tem a moeda do céu? Aquele que desceu do céu pode falar sobre o céu e apresentar corretamente as coisas que formam a moeda do céu, sobre as quais ele estampou sua própria imagem e inscrição. Ele, que é Jesus, conhece o perigo em que se encontram aqueles a quem veio tirar da degradação e exaltar a um lugar ao seu lado em seu trono. Ele, Cristo, aponta o risco de se derramar afeto sobre objetos inúteis e perigosos. Jesus busca desviar a mente daquilo que é terreno para o celestial, para que não percamos tempo, nem talentos e oportunidades com coisas que são puramente vaidades. No contexto do judaísmo do primeiro século, Paulo tinha sido uma estrela em rápida ascensão. Contudo, ao ficar cego lá na estrada de Damasco, diante da visão de Jesus glorificado no caminho para Damasco, a sua visão espiritual foi corrigida, permitindo-lhe enxergar com clareza. Ele teve que ficar cego para poder enxergar Jesus, como Sansão teve que ficar cego para enxergar Deus e se converter. Meu querido irmão, a cegueira de Paulo resultou na sua conversão e ele se tornou Paulo, o apóstolo dos gentios. Em João capítulo 9, um cego passou a ver. Jesus disse: eu vim a este mundo a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. João 9, 39. Jesus Cristo vem dar visão espiritual. Ele não está falando da cegueira física, ele está falando da cegueira espiritual. Os fariseus tinham olhos para ver, mas não viam, eram cegos espiritualmente. E assim Jesus quer dar para você e para mim a visão espiritual, arrancar as escamas do farisaísmo dos nossos olhos. Como esse princípio da visão espiritual pode ser aplicado à minha vida e à sua vida hoje? O que pode ser mais valioso do que a vida eterna no céu e na nova terra? Veja, para nós isso é valioso. Mesmo assim, muitos estão cegos pelos valores deste mundo, só pensando em bens materiais, em propriedade, e não enxergam o valor eterno da vida eterna em Cristo e da promessa de Deus de um novo céu e de uma nova terra. Precisamos dos valores espirituais do céu. Os valores do céu incluem a semelhança com Jesus, tornar-nos semelhantes a Jesus, possuindo a mente de Jesus, a santidade de Jesus, a salvação que Ele nos dá, fazendo-nos evangelistas, pessoas que também estão apaixonadas por quem Jesus morreu. Você se torna um apaixonado por aqueles por quem Jesus morreu. Você se torna um missionário. Aquele que bebe da água da vida se torna fonte de água viva a jorrar. O mundo pode nos cegar para as verdades espirituais e para aquilo que realmente importa. Qual é a chave para manter nosso olhar fixo no que de fato tem valor? Memorizando o texto que Ellen White escreveu no Desejado de Todas as Nações, onde ela diz: a primeira lição daquele que quer ser coobreiro de Deus, a primeira lição a ser aprendida é a autodesconfiança, desconfiar de nós mesmos. E então o Espírito Santo poderá viver em nós, nos tornando semelhantes a Jesus, desconfiando de nós mesmos e confiando plenamente em Jesus Cristo,
tornando-nos salvadores de almas. Paulo se tornou um apóstolo plantador de igrejas. Ele salvou muitas almas, porque a paixão de Jesus tornou-se a paixão de Paulo. Não mais confiava na sua linhagem israelita, não mais confiava no fato de ser da tribo de Benjamim, de ter sido circuncidado, de ter sido aluno de Gamaliel. Tudo isso para Paulo se tornou refúgio, se tornou lixo. E ele agora exaltou Jesus Cristo. Para Paulo, Cristo era tudo. Por isso ele disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia! Na parte de quarta-feira, a fé de Cristo. É a única fé que salva. A fé de Cristo e a fé em Cristo. Não devemos deixar passar despercebida a ideia central de Paulo. Na estrada para Damasco, ele viveu uma troca extraordinária ao abandonar sua antiga vida baseada na lei, nas práticas farisaicas, para experimentar a presença do próprio Cristo, para ganhar a Cristo e ser achado em Cristo. Filipenses 3, verso 8 e 9. Abra sua Bíblia agora em Efésios capítulo 1, verso 4. Efésios capítulo 1, verso 4. Aqui diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está falando que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. O plano da salvação não foi feito depois do pecado de Adão e Eva. O plano da salvação já existia antes da criação de Adão e Eva. Antes de criar Adão e Eva lá no Jardim do Éden, o Deus Filho, o Criador dos céus e da terra, o Verbo que se tornou carne. Lá, antes dele se tornar carne, ele era o Deus, Criador dos céus e da terra, porque tudo foi criado através do Deus Filho. E ele nos criou, nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Meu querido irmão, é um privilégio ter sido escolhido por Deus antes da criação do mundo. Mas muitos recusam, rejeitam a escolha que Deus fez deles. Você tem a liberdade de escolha. Você pode aceitar a escolha que Deus fez para que você seja santo e irrepreensível diante dele, abraçar a Jesus como Salvador e se tornar semelhante a Jesus Cristo, vivendo vida santa e irrepreensível. Abra também a Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o verso 21. Aqui diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando é que Jesus se tornou pecado por nós? Você pode pensar, quando ele nasceu da Virgem Maria? Não, ele não se tornou pecado ao nascer da Virgem Maria. Ele se tornou pecado na cruz. Quando ele se tornou pecado, ele se sentiu separado da divindade. Por isso ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Não foi antes da cruz, foi na cruz que ele se sentiu separado de Deus, o Pai. Porque ele se tornou pecado na cruz. Sabem, queridos, o nosso pecado foi colocado sobre Jesus. Ele que nunca pecou. Por isso, ele tinha plena comunhão com o céu, com o Pai. Ele era a habitação do Espírito Santo. Mas na cruz, ele se tornou pecado. Ele se tornou maldição na cruz do Calvário. Por isso ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E agora, Colossenses capítulo 2 e o verso 9. Aqui diz, porque nele, falando de Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus, é o Deus encarnado. Ele é o Criador dos céus e da terra, conforme está bem explicado em João capítulo 1, versos 1 até o verso 3. Tudo foi feito através dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É esse Deus, é o Verbo da divindade, que se tornou carne, João 1,14, e habitou entre nós. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E agora Gálatas capítulo 2 e o verso 20.
Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Paulo pôde dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ser justificado por Jesus Cristo, viver em Jesus Cristo, não mais vivo, mas Cristo vive em mim. A expressão em Cristo, mencionada por Paulo, tem sido amplamente debatida. Talvez a melhor explicação venha do próprio apóstolo Paulo, quando ele falou de fazer convergir em Cristo todas as coisas nos céus e na terra. Tanto no céu como na terra. Tudo converge, tudo se centraliza em Jesus Cristo, na administração da plenitude dos tempos. Esse foi o propósito de Deus desde o início. Paulo também esclarece como isso acontece. Vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria. Olha, o que é que Jesus se tornou para você e para mim? Ele se tornou a sabedoria, a justiça, a santificação, a redenção. Tudo está centralizado em Cristo Jesus. Estar em Cristo envolve todos os aspectos do plano da salvação. Desde o despertar da nossa compreensão espiritual, a sabedoria, até a justificação pela fé, a preparação para o céu, que é a santificação, e por fim, a glorificação na segunda vinda de Jesus. Tudo depende de Jesus. A justificação é a justiça de Cristo imputada em você. A santificação é a justiça de Cristo comunicada a você através da comunhão diária com Jesus. E a glorificação é a justiça de Cristo, tornando-nos imortais, tornando-nos glorificados, recebendo o próprio corpo de Jesus, semelhante a Jesus Cristo. Nós seremos glorificados. Justificação apaga o nosso pecado, nosso passado. Santificação implanta em você a mente santa de Jesus Cristo. É obra da vida toda. A santificação só acontece na vida dos salvos em Cristo Jesus, que passaram pela justificação. E então, os que estão sendo santificados serão também glorificados. A salvação é obra completa de Cristo, tanto por nós quanto em nós. Assim, ao estarmos em Cristo, recebemos tudo o que necessitamos. Leia agora Filipenses capítulo 3 e o verso 9. Aqui diz, ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aqui Paulo está falando da justiça que vem de Jesus Cristo, ser achado em Cristo, não tendo justiça própria, que é a farisaica, mas aquela que é mediante a fé em Cristo Jesus. Queridos, contrário à justiça própria, a justiça pelas obras, existe a justiça pela fé em Cristo Jesus, a única que pode nos salvar. É a justiça de Jesus imputada a você e comunicada a você. No entendimento de Paulo, ter uma justiça própria não é, de fato, justiça, pois a lei não é capaz de dar vida. Somente Cristo pode fazer isso por meio da fé, e não se trata de qualquer tipo de fé. Afinal, até os demônios creem e tremem, como diz Tiago 2,19. A única fé que salva é a fé de Cristo e também a fé em Cristo. Somente a fé de Cristo obedeceu plenamente e tem o poder de obedecer. E ele implanta em você, através do Espírito Santo, a fé dele. O Espírito Santo implanta em nós a fé de Jesus. Por quê? Porque nós temos fé em Jesus. Todo aquele que tem fé em Jesus, o Espírito Santo implanta neles a fé de Jesus, que é uma fé obediente, que gosta, que ama os mandamentos de Deus. Portanto, se estamos em Cristo e ele vive em nós, vivemos por sua fé, expressa por meio da nossa fé nele. Meu querido irmão, a fé de Cristo é implantada em todos aqueles que exerceram fé em Cristo como Salvador.
Você se aproxima de Jesus Cristo pela fé nele como Salvador. E então o Espírito Santo gera em você uma nova natureza santa e espiritual, e então ele implanta em você a fé de Cristo, que é uma fé obediente, é uma fé que não despreza a lei de Deus, mas que encontra prazer na obediência aos santos mandamentos de Deus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, só uma coisa: conhecer a Cristo. Para Paulo, ele desprezou tudo mais. Para ele só importava conhecer Cristo. Filipenses capítulo 3, versos 10 a 16. O que eu quero é conhecer Cristo. Esse é o desejo de Paulo. Esse precisa ser o meu desejo. Não importa tudo que existe neste mundo. O que me importa é uma coisa só: conhecer Cristo. Mais de Cristo. Mais de Cristo. E o poder da sua ressurreição. Ele não está morto. A sepultura está vazia. E nós precisamos explorar o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos. Isso não é fácil, mas todo aquele que quiser viver em Cristo sofrerá perseguições no mundo, mas muito mais dentro da igreja. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição. Paulo não considerava a si mesmo perfeito. Ele diz, não que eu já seja perfeito, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu não me considero perfeito, mas eu prossigo em busca da perfeição. Cristo Jesus quer dar a perfeição dele para você e para mim. E é isso que Paulo está dizendo. Não me julgo perfeito, mas prossigo para conquistar. O quê? A perfeição em Cristo, que ele me comunica diariamente. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Alcançado o quê? A perfeição. Mas uma coisa faço. Ele não cruza os braços dizendo eu sou assim mesmo. Não, ele prossegue em busca da perfeição em Cristo, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meu querido irmão, esse texto de Paulo, nós deveremos memorizar. Nós temos que esquecer muitas coisas. Nós temos que esquecer nossa vida passada, pecaminosa, e nós temos que focar. Nós temos que ter um foco, e o foco é Jesus, conhecer Jesus, mais de Cristo, mais santo ainda, mais santo ainda. O foco tem que ser Jesus, na sua vida. Primeiro, não há nada mais importante do que conhecer a Cristo, o que nos garante que Ele também nos reconhecerá diante do Pai. Mas como podemos conhecer Jesus? Por meio da sua palavra escrita, lendo-a, vivendo-a, embora não possamos conhecê-lo face a face como os discípulos que ouviram pessoalmente e falharam em compreender suas palavras. Isso reforça nossa necessidade do Espírito Santo para nos guiar. Quanto mais conhecermos Jesus, mais nos aproximarmos de Jesus, porque experimentamos o poder da sua ressurreição que nos leva para uma vida nova em Cristo Jesus. Em segundo lugar, outra maneira de nos aproximarmos de Jesus é tomando parte nos seus sofrimentos. Filipenses 3:10. Cada provação enfrentada e cada experiência dolorosa nos ajudam a entender melhor o que Jesus passou por nós e a conhecer sua vontade de forma mais clara. Em terceiro lugar, uma terceira forma de nos aproximarmos é avançando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. O alvo é sermos perfeitos como é perfeito o nosso Pai que está nos céus. É sermos santos como é santo o nosso Pai que está nos céus. Assim como Cristo, que por meio da sua morte e ressurreição subiu aos céus, Deus nos convida a receber a mesma recompensa celestial, a vida eterna. Meu querido irmão, Paulo esqueceu tudo o que ficou para o passado. Isso foi apagado da mente do apóstolo Paulo. E agora o foco dele,
a paixão dele, a obsessão de Paulo era Cristo, conhecer mais de Cristo. É claro que, como Paulo, ainda não alcançamos a perfeição, não alcançamos o ideal ainda que Deus tem para nós, mas nós não seremos plenamente transformados até que o nosso corpo humilhado, pecaminoso, seja renovado, tornando-se semelhante ao corpo glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3, 21, é o que diz aqui, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, que é esse corpo mortal, que ainda tem natureza pecaminosa, é esse o corpo que tem que ser transformado, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Nós receberemos de Jesus um corpo glorificado. Os que forem ressuscitados já serão ressuscitados com corpos glorificados. E nós que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos, no estalar de dedos. Seremos transformados de mortais para imortais, recebendo o corpo glorificado igual ao de Jesus Cristo, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Meu querido irmão, por que é tão importante não ficar preso ao passado? Quem fica preso ao passado não avança para o futuro, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Queridos, Deus está pedindo para você olhar para a frente e para cima. É de lá que vem a nossa salvação, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Olhe para a frente, não para trás. Olhe para cima, não para baixo. Jesus Cristo voltará. Precisamos aprender diariamente o que significa entregar o próprio eu, crucificar o próprio eu. Na cruz que Jesus pede para você e eu carregarmos, essa é a cruz para crucificar o nosso eu. Por isso Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo cada dia. Dizer não para nossas vontades, isso é crucificar o eu. E então permitirmos que Jesus Cristo se assente no trono do nosso coração e seja soberano nas nossas decisões. Dia a dia, Deus trabalha com você, aperfeiçoando em você o caráter que deve resistir no tempo da prova final. Diariamente, o cristão pode viver diante dos homens e dos anjos uma experiência sublime, mostrando que o Evangelho é capaz de fazer para os seres decaídos. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo nos tira das trevas, nos transporta para o reino da luz do nosso Senhor. Ele apaga, ele destrói em você a natureza pecaminosa e gera em você a natureza santa de Jesus. Os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo é uma revelação do caráter do amor divino. O caráter de Cristo precisa ser refletido em você. Quando o caráter de Cristo estiver sendo refletido em você e em mim, então ele virá para nos buscar, para reclamar aqueles que são dele. Queridos, o caráter de Jesus Cristo tem que ser refletido em você e em mim. Santos como Jesus, isso acontece nas horas da comunhão. Isso acontece nas horas em que você está estudando a Bíblia, nas horas em que você está ajoelhado diante de Deus, buscando o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo está implantando em você e em mim a natureza santa de Jesus Cristo. E na glorificação, o nosso corpo da humilhação será transformado no corpo glorioso, igual ao do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós ansiamos e sonhamos com a segunda vinda de Jesus, porque vamos receber o corpo glorioso, igual ao dele, para vivermos eternamente na presença de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Deixe-me orar com você. Pai Santo que estás nos céus, nosso foco é Jesus Cristo. Conhecer
Cristo, como disse o apóstolo Paulo, esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de nós, que é o céu, que é a nova terra, o novo céu, que Deus está preparando para aqueles que amam a Jesus. Nós prosseguimos para o alvo, pedindo que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo, para que Ele habite em nós. Volte logo, querido Jesus, é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.